Bom dia, senhoras e senhores ouvintes. Sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante, escritor espírita de Botucatu, São Paulo. Hoje estamos no 12º programa e nos 11 anteriores, a abordagem foi sobre o tema suicídio inconsciente e continuaremos hoje e em programas futuros também, tendo em vista a importância de uma análise profunda das questões que envolvem o suicídio inconsciente, que em suma nada mais é do que os nossos pensamentos, palavras e atitudes que possam redundar, que possam ter como consequência problemas, enfermidades espirituais, perispirituais e do corpo físico, inclusive abreviando o próprio tempo de vida do corpo físico. Sabemos que estarmos reencarnados é uma dádiva, apesar de todas as dificuldades, obstáculos, problemas, dores, desafios que enfrentamos pisando na crosta desse planeta de provas e expiações. Porque temos que interpretar e interiorizar todas essas dificuldades que salientei como ferramentas para o nosso crescimento espiritual, para a aprendizagem, para o desenvolvimento da inteligência. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo, sem exceção. Alguém poderia dizer, mas o mal não é uma coisa boa. Como tudo que Deus criou é perfeito. Mas o mal não é uma criação divina. O mal é uma opção nossa. Nessa fase de evolução, de crescimento, são os nossos equívocos. Isso é normal. Nós estamos num processo evolutivo, e processo evolutivo pressupõe aprendizagem. Em síntese, aprendizagem do amor. Isso é evolução. Então, o mal não é uma criação divina, repito. O mal faz parte do nosso processo evolutivo. São as nossas escolhas erradas por desconhecimento. À medida que evoluímos, passamos a conhecer, lenta e gradativamente, verdades que permeiam a casa do Pai, que é o universo como um todo. Então, o despertar da consciência para essa realidade pressupõe uma aceleração no nosso processo evolutivo. Porque enquanto desconhecermos o sentido da vida, continuaremos a tropeçar nos nossos próprios pensamentos, palavras e atitudes. É assim. Então, o despertar da consciência é essencial. E que tenhamos em mente também que existem alguns aspectos que sempre devemos ter na mente. É o significado do livre-arbítrio, que é a lei de causa e efeito, e também um outro ponto muito importante. Nossos destinos são criados, planejados por nós mesmos. Isso é fundamental. Ilustro essa questão com palavras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas que foram por Divaldo Pereira Franco, em que Manuel Filomeno de Miranda ressalta o espírito como senhor do seu destino,
São palavras dele. Construtor de sua história, feliz ou infeliz, de acordo com o uso da liberdade, livre-arbítrio. Ofertado por quem? Pelo Criador, por Deus. E ele ressalta também o valor do Evangelho, pois o Evangelho é o farol que ilumina o nosso caminho evolutivo espiritual, pois ele prescreve o amor, a fé, o perdão, a esperança e a caridade como caminhos de cura da alma, em seu movimento evolutivo de retorno à casa do Pai. Palavras de Manuel Filomeno de Miranda. Então, são evidências bastante concretas que nos estimulam a, quem sabe, sairmos da zona de conforto, ou melhor, da zona de pseudo-conforto, falso conforto, pois vivemos iludidos, na esperança que a espiritualidade superior comande nossas vidas, resolva nossos problemas, mude nossos pensamentos, comportamentos. Enquanto agirmos dessa forma, não sairemos da estagnação, da paralisia evolutiva espiritual. O despertar da consciência depende de nós. Obviamente, depende também de um estímulo exterior. Porque enquanto vivemos achando que a matéria densa é tudo o que existe no universo, nós continuaremos nessa toada, digamos assim, evoluindo muito pouco, quase zero, muitas vezes zero, num período que representa a reencarnação. Então, por isso que o Allan Kardec ele salientou muito bem para nós, e essa frase que direi agora, ela deve ser gravada e sempre termos em mente que somente a educação, mais do que a instrução, palavras dele, Kardec, poderá transformar a humanidade. Somente a educação, mais do que a instrução. Ele considera a instrução tudo aquilo que nós aprendemos nas escolas tradicionais, clássicas, matemática, química, português, filosofia, tudo. Mas a educação vai além disso, porque a educação pressupõe, além da instrução, as questões morais e o conhecimento da realidade do espírito, da nossa realidade como espíritos que somos, não como corpos físicos que temos, como espíritos eternos que somos, filhos de Deus, do mesmo Pai, consequentemente somos todos irmãos. É muito difícil o acesso da humanidade aos conhecimentos inerentes à realidade do espírito, que infelizmente ainda somente o espiritismo detém esses conhecimentos de uma forma clara, concreta. Esperemos que um dia todas as religiões possam divulgar, ensinar esses conceitos espíritas que certamente preenchem o nosso vazio existencial. Então, um outro aspecto que eu coloco também é que o conceito de liberdade, de livre-arbítrio, ele sempre esteve presente no seio da humanidade, desde as épocas mais remotas. Os druidas representam um grupamento de sábios e sacerdotes da civilização celta,
que existiu entre os anos de 1800 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. E é importante lembrarmos que Allan Kardec, organizador da doutrina espírita, ele foi um druida. E os druidas, ou celtas, de maneira geral, eles tinham na sua base teológica o conceito das tríades. Tríades, três. Então, três palavras, três termos interrelacionados, várias tríades. E de uma delas constava a liberdade como indissociável do conceito de Deus e da luz, ou seja, inseparável. Deus pressupõe liberdade, Deus é luz, liberdade é luz. Vejam que profundo, né? É uma colocação bastante profunda que nos faz pensar, refletir sobre o significado da liberdade. Porém, a humanidade ainda não tem noção da grandiosidade, do significado da liberdade, do livre-arbítrio. Não nos sentimos livres. Se pararmos para pensar, não nos sentimos livres. Mas somos livres, porque Deus nos concedeu a liberdade. Inconscientemente, ainda preferimos não nos sentirmos livres. É um paradoxo, não é? É um paradoxo. Mas estamos assim ainda, não somos assim. E além disso, o pior de tudo isso é que também não respeitamos o direito à liberdade dos nossos próximos, dos quais, não raras vezes, nos sentimos proprietários e tentamos direcionar seus passos. Então, é um alerta para que prestemos atenção em relação às nossas atitudes nesse sentido. O respeito à liberdade e a conscientização de que temos 100% de livre-arbítrio concedido por Deus. Para encerrar, eu vou colocar para vocês 3 pensamentos. O primeiro é de Thomas Merton, em que ele escreveu o seguinte: você é o viajante, você é o caminho e você é o destino. Não se perca. A distância mais longa é entre a cabeça e o coração. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Cabeça pensa, coração sente. Então, o que nós precisamos sentir cada vez mais no coração? Amor. Amor. Eliminando dessa forma o mal dos nossos corações. Para que isso aconteça, é preciso que exercitemos a mente, que pensemos amor, falemos em amor, hajamos com amor, que as nossas atitudes sejam envoltas por amor. É isso. Evolução é isso. Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica, escreveu o seguinte: sua visão se tornará clara quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E finalmente, uma frase de José Saramago, escritor português, foi prêmio Nobel de Literatura, muito singela, mas verdadeira e profunda: que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Ou seja, a nossa evolução é complexa mesmo, é demorada mesmo, então tenhamos paciência conosco mesmos. Não tenhamos pressa. Depois, mas não percamos tempo. Que cada instante da nossa vida
Que cada oportunidade que temos de praticarmos o amor, que o façamos. Que a paz de Jesus, o Mestre do amor, sempre nos envolva. Um ótimo domingo a todos e um forte abraço fraterno.